essencial e necessária. Esse é o tema que a gente tem trabalhado. Hoje é o 6º domingo que nós temos nos debruçado sobre esse tema, nos debruçado sobre as Escrituras, olhando, lendo, tentando entender sobre esse tema tão importante e sobre o que a igreja representa nas nossas vidas e na nossa sociedade. Nós vamos entender isso. E o tema do que eu quero falar com vocês aqui hoje é esse: o bastão está com você. Quem já viu aquelas provas de Olimpíada ou de atletismo em que o corredor corre com um bastão na mão e ele passa o bastão para outra pessoa? Quem já assistiu? Impossível você não ter assistido. E a gente entendendo esse significado de que nós estamos hoje com o bastão em nossas mãos, vai fazer total diferença. Nós vamos entender isso. E a partir disso, que eu quero iniciar minha conversa com vocês. Saiu uma pesquisa esse ano do censo falando do crescimento evangélico no Brasil, que esse crescimento foi de 26,9%. Nós representamos hoje 26,9% da população brasileira. Só que existe algumas particularidades nesse estudo. Particularidade primeira é que esse crescimento ele foi abaixo do esperado. Ou seja, estimava-se que em 2030 o Brasil seria metade da sua população seria evangélica. Porém, pelos estudos mostram que não vai ser bem assim. Eu fico imaginando, irmãos, se metade da população brasileira fosse evangélica. Acho que tinha muita loja que ia quebrar. Muita coisa ia mudar nessa nação. Se 50% fossem cristãos, discípulos de Jesus Cristo de verdade. Um grande problema que eu vejo, eu conversava com um pastor amigo meu essa semana, um grande problema é que as pessoas separam a vida, elas denominam assim, né? A minha vida cristã, a minha vida da igreja e vida secular. Queria dizer algo para vocês, não existe isso. Porque a partir do momento em que eu me torno um discípulo de Jesus, a minha vida é uma vida de discípulo 24 horas por dia. E eu, como discípulo de Jesus Cristo, eu entendo que sobre a minha vida existe uma missão. E é uma missão que é ativa. Jesus, após a sua ressurreição, ele aparece aos seus discípulos, e ele diz o seguinte aos seus discípulos: toda autoridade no céu e na terra me foi dada. E aí ele fala: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações. Mas Jesus, ele não apenas promete, ele não apenas ordena, mas ele também dá uma promessa sobre nós. E o que ele diz nessa promessa? Eu estou sempre com vocês. Sabe que o grande problema que nós temos com relação a essa referência bíblica do ID, Mateus 28, não é que nos falta entendimento dela, nós entendemos. Mas o grande problema é que nos falta a prática dela. Nós não temos a prática dela. Nós sabemos que nós temos que ir, nós sabemos que precisamos fazer discípulos, nós sabemos que nós precisamos batizar, nós sabemos que precisamos ensinar, mas o nosso estilo de vida diz que essa missão para nós ela é opcional, e não que ela é uma missão dada como ordem de Jesus para nós. E eu quero ler com vocês um texto muito simples. Um texto que nós conhecemos. Um texto que não precisa de muita interpretação para entender ele. Eu queria convidar que você abrisse comigo a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 28. Minha oração
durante a semana, foi para que você saísse daqui entendendo que o bastão está em suas mãos. Porque quando a gente entender que o bastão do grande plano de Deus está nas nossas mãos, muita coisa pode ser diferente na vida das pessoas que estão ao seu redor. Evangelho de Mateus, capítulo 28, nós vamos ver do verso 16 ao verso 20, e nos diz o seguinte: Então os 11 partiram para a Galileia e foram para o monte que Jesus havia indicado. Quando o viram, o adoraram. Alguns deles, porém, o quê? Duvidaram. Isso aqui é uma outra pregação. Isso aqui é uma outra conversa, para um outro momento que a gente tem que conversar. Verso 18. Jesus se aproximou deles e disse: Toda a autoridade no céu e na terra me foi dada. Olha só. Jesus disse àqueles homens que toda a autoridade no céu e na terra foi dada a ele. Aí ele fala, portanto, toda vez que você vê assim, ó, portanto, mas, porventura, toda vez que você vê, isso significa que tem alguma coisa antes que faz muito sentido que vai vir depois. E o que Jesus fala aqui? Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Verso 20. Ensinem esses novos discípulos a obedecerem a todas as ordens que eu lhes dei. E lembre-se disso, estou sempre com vocês até o fim dos tempos. Toda a autoridade foi dada a ele, nos céus e na terra. Jesus está falando que eu tenho toda a autoridade no céu e na terra. E porque eu tenho esta autoridade, eu estou enviando vocês. Olha só, portanto, vão e façam discípulos de todas as nações. Meus irmãos, um texto muito simples. Esse texto, na nossa comunidade da graça, a nossa visão, uma igreja família, vivendo o amor de Cristo, alcançando o próximo e... Vamos falar todo mundo junto? 1, 2, 3, uma igreja. Muito bom para o ensaio, agora de verdade. 1, 2, 3, uma igreja. Nossa visão, nós não abrimos mão disso. Mas nós temos também uma missão. E a nossa missão está baseada nesse versículo, ide. E nós temos os nossos valores, aquilo que nós não abrimos mão. Mas eu quero falar da nossa missão como igreja. E essa missão como igreja, ela não é só a missão da comunidade da graça. Mas ela é a missão de todo discípulo de Jesus. Todo discípulo de Jesus precisa entender que ele tem sobre a vida dele uma missão. E que ele precisa viver em torno dessa missão. Em que a vida dele precisa transpirar pela missão que foi dada a ele pelo próprio Senhor Jesus. Eu quero fazer uma leitura mais pausada com vocês desse texto. Entendendo alguns pontos aqui que vai nos direcionar. E nos fazer entender um pouco mais o porquê o bastão está em suas mãos. E eu quero começar lendo com vocês, olha só. Portanto vão. Portanto vão. É uma ordem clara de Jesus. E a gente... Muito bom você, às vezes, fazer algumas leituras e você entender alguns contextos da tradução das palavras, que você entende um pouco mais o que o versículo quer falando sobre você. Sabe que este vão, ou também conhecido como ide, na tradução dele do grego, o grego que está sendo usado aqui é o particípio aoristo, significa indo.
Indo. Ele equivale aqui, não é igual, eu não sou professor de português, aliás, eu sou bom com número, com português eu não sou bom. Mas ele equivale ao nosso gerúndio. Não é igual, mas equivale. Portanto, olha só, olha como muda a leitura. Portanto, indo, façam discípulos, nos mostra que não é uma missão isolada, mas nos transmite que é uma missão que tem que seguir o ritmo da nossa vida. Nos mostra que evangelizar não é esperar o grande dia, não. Mas nos mostra e nos transmite que o evangelizar, o falar do amor de Deus, tem que ser algo intencional em cada ambiente que nós estivermos. Então, nós precisamos, em primeiro lugar, viver no ir, vivendo no ir. Sabe, irmãos, você respira em alguns momentos, tipo assim, agora eu estou a fim de respirar. Respirei, parei. Só vou respirar agora na hora do almoço. Não. Você consegue dimensionar quantas vezes você respira no dia? Não. Quem aqui sabe dirigir? Carro automático conta? Eu vou melhorar minha pergunta, tá? Quem sabe dirigir carro mecânico? As mãos diminuíram. Quem anda de bicicleta? Não, só para saber só. Pergunta, nada a ver com o que eu quero falar, só perguntei para saber. Tem gente que acha que sabe dirigir, né? Mas tudo bem. Você, quando está dirigindo um carro mecânico, que você faz a troca das marchas, você é automático ou você... Assim, agora eu preciso colocar a segunda. Peraí, embreagem, segunda. Agora preciso... É que você é assim? Me fala as ruas que você anda, por favor. Agora eu preciso colocar a terceira, com exceção da Carol. Da terceira. Não, é automático, não é assim? Mesma coisa o respirar. O que esse texto está falando para mim e para você, que a nossa vida diária, o falar do amor de Deus, o evangelizar precisa ser assim. Automático. Automático. A vida cristã, ela precisa carregar naturalmente a missão. Em cada conversa, nas amizades, nas oportunidades que nós temos no dia a dia. E como eu falei no começo aqui, sabe por que muitos enfraquecem na fé? Porque tem a mania de separar vida espiritual de um lado e vida secular de outro. Enquanto nós não entendermos a nossa identidade de discípulos, nós vamos ficar mancando. Porque no domingo a gente vem, a gente canta, a gente levanta as mãos, a gente chora, a gente se derrama. Mas na segunda-feira, no ambiente de trabalho, ninguém nem imagina que você é discípulo de Jesus. Ninguém nem imagina. Na escola, no seu grupo de amigos, nas suas redes sociais. O que as pessoas veem em você é que você é igual a elas. E não que existe algo diferente de você. Sabe, meus irmãos, presta atenção nisso. Quando a fé, ela é restrita a esse ambiente, o nosso coração, ele perde o senso da missão. Porque a gente separa. A gente não tem claro quem nós somos. Nós não temos claro quem nós somos nessa missão, nesse projeto eterno de Deus. Nós precisamos nos posicionar como discípulos de Jesus. Ah, mas vão falar que eu sou chato. Deixa falar. Eu tenho um adolescente da nossa comunidade, não vou falar o nome dele, que se posicionou. Mas ele se posicionou, meus irmãos.
em que eu me inspiro nele. E eu fiquei sabendo que os amigos da escola já não são com ele como eram antes. Por quê? Porque ele se posicionou. Mas quando você olha para aquele adolescente orando, louvando a Deus e falando de Jesus, você fala, eu quero ser igual a ele. Nós precisamos nos posicionar. Nós precisamos nos posicionar. Nós não podemos esconder os nossos valores. Nós não podemos esconder os nossos valores para agradar as pessoas. Como nós vimos, não sei se foi domingo passado ou retrasado, nós somos luz. E a luz precisa brilhar na escuridão. Mas tem muita gente que apaga a luz para não incomodar os outros. Nós precisamos que o nosso discurso seja prática todos os dias. Jesus não fala para nós, vão, tenham momentos espirituais bacanas, não. Ele fala, indo, façam discípulos. É um chamado para nós vivermos a missão na prática, no dia a dia. No trabalho, a missão ser prática, demonstrar integridade. Na escola, nos estudos, na faculdade, escolher viver em santidade. Em casa, você pai e mãe, ensinando os seus filhos a amar a Jesus. Trabalhando os valores do Evangelho dentro de casa. Na rua, sendo cortês, sendo generoso e abençoando as pessoas. Nas redes sociais, deixar a lacração de lado. E mostrar que você é um discípulo de Jesus. Eu quero que você pergunte para você mesmo agora. Olha só essa perguntinha aqui para mexer com você. Se alguém que convive comigo, no caso com você, essa pergunta para você, pessoal. Se alguém que convive comigo diariamente fosse me descrever, usaria a palavra discípulo ou diria, não sabia que você frequentava uma igreja? Como descreveriam você? Quantas oportunidades você já não teve de ser testemunho e você se escondeu? Se a sua fé, ela só aparece no domingo, ela não é missão. Isso é forte, hein? Segura essa é forte. Se a sua fé só aparece no domingo, ela não é missão, é religião. A religião é o ópio do povo, como dizia, não me lembro agora, o filósofo que falou isso. Filósofo? Nem sei quem falou, não sei quem falou. Religião mata. Religião sufoca. E aí dentro da pesquisa que eu falei para vocês, deixa eu falar. O número de católicos caiu. Pessoas sem religião cresceu, usando religião, como um estereótipo geral. Cresceu. E outras religiões de matriz africana, elas cresceram também. Por quê? Porque as pessoas têm encarado este ambiente como religião. E também diz a pesquisa, na entrevista, que muitas pessoas se afastaram das igrejas por motivos políticos, porque a igreja deixou de ser igreja, se tornou palanque. Nós precisamos ser a igreja que carrega a missão. Nós precisamos ser uma igreja que carrega a missão. Amém. Segundo, e aí continuando nossa leitura. Portanto, vão, indo, e façam discípulos de todas as nações. A tradução dessa palavra discípulo significa aprendiz que imita. E a multiplicação de discípulos de Jesus, presta atenção, ela não acontece em ambientes como esse ou em programações, mas elas acontecem no individual, no um a um. E Jesus não nos fala, vão e façam convertidos, não. Ele fala, vão e façam discípulos.
É formar nas pessoas o caráter de Cristo. Eu não sei você, mas eu só estou aqui porque um dia uma pessoa que pegou um bastão, entendeu que ela estava com o bastão e passou para frente, eu estou aqui hoje. Eu não sei você. E aí foi investido tempo sobre a minha vida, paciência. Tem que ter paciência. Até hoje você tem que ter paciência comigo, né, Fabiana? Tem? Fala. Tem. Tem que ter paciência. A vida de discipulado requer paciência. Paciência. Sabe, meus irmãos, é muito mais do que só convidar para o culto, é acompanhar, é estar no dia a dia. É entender que não é evento, é vida sobre vida. Significa abrir mão muitas vezes de agenda. Significa caminhar junto. Significa ouvir as lutas. Significa ensinar a palavra. Significa o quê? Orar regularmente com a pessoa. Significa ensinar. Jesus fez isso com os 12. Quando você lê lá Marcos capítulo 3, verso 14, eu vou ler para vocês aqui. Deixa eu só abrir aqui. Marcos 3, 14, olha o que Jesus fala. Escolheu 12 e os chamou os seus apóstolos para que o seguissem para que o seguissem e fossem enviados para anunciar sua mensagem. Nós formamos discípulos de Jesus, inserimos neles o caráter, os valores do reino, para que essas pessoas possam continuar anunciando a palavra de transformação e restauração que um dia nos alcançou. Não para em mim. A corrida com bastão. Edmilson, você fez a corrida. Quantos metros você correu? 100 metros. Se fosse 10. Você pensou assim, 100 metros. Foi 400 metros a prova. Você fez o primeiro, segundo, terceiro ou quarto trecho? Então você é diferenciado, irmão. Você fez o final mesmo? Se nesse período o segundo parasse, faz tempo, né? É que agora não dá mais, né? Está voltando ativa. Não, você arrebenta, é verdade. Você manda bem. Se o segundo parasse, fala mais alto. Já era. Olha a responsabilidade que nós temos. Será que você já parou para pensar nisso? A responsabilidade que nós temos. Por isso que o nome da série é essencial e necessária. A igreja é necessária para este mundo sem Deus. Deus tem um projeto para esse mundo. Deus tem um projeto para essa terra. E nós fazemos parte deste projeto chamado Projeto Eterno de Deus. Para você pensar aí, segundo, nós somos gerar discípulos. Discípulos iguais a Jesus. Presta atenção. Eu não tenho discípulo. Eu formo discípulos de Jesus. Quando eu vou pregar em algum lugar, geralmente eu levo alguém comigo, uns supervisores, algumas pessoas, para conversando, tendo tempo junto. E aí o pessoal fala assim, trouxe seu discípulo? Eu falo, não, eu não tenho discípulo. Eu trouxe meu amigo. Porque é nessa pessoa que está sendo formado nela o discípulo, o caráter de Jesus. Você já foi comigo, né? Fui pregar em Ubatuba, você foi comigo, né? Tem mais pessoas que já foram comigo também para alguns lugares. Leia aí. Não precisa ler em voz alta não, leia para você. Quem foi? A gente vive o nosso cristianismo dentro de uma bolha. E perguntas como essa aqui trazem incômodo para a gente. Porque se perguntar para você, quando foi a última vez que você deu sua contribuição na igreja? Quando foi a última vez que você orou? Jejum não, participei do último, da célula. Mas essa pergunta, Gabriel, traz incômodo para a gente. Essa pergunta traz incômodo. Pega a pergunta aqui para passar na edição. Que eu não vou ler ela. Vocês vão ler ela. Essa pergunta traz incômodo.
E aí nos põe a pensar, é verdade. É verdade. Sabe, meus irmãos, eu falei isso aqui no nosso ID terça-feira. Na realidade, quando eu fui no ID, eu estava estudando já para isso aqui, e aí essa frase ficou muito forte. Ó, evangelismo sem discipulado é abandono de recém-nascido. Evangelismo com discipulado é gerar filhos que se tornam futuramente pais espirituais de outros. Evangelismo sem discipulado é abandono de recém-nascido. Você, quem é pai e mãe aqui? Levanta a mão. A Damares está com o Joãozinho ali, né? Joãozinho nasceu. Está quanto tempo o João agora? 3 meses, né? 2 meses. João nasceu. Só o João de exemplo, posso? João nasceu. Seguinte, João. O bebezinho lá, né? Nem ri direito, está só olhando para cada mãe. Seguinte. A partir de hoje, você cuida da sua vida. Esquenta sua mamadeira. Se troca. Faz seus afazeres. E eu não estou nem aí. Se vira. O que vai acontecer com essa criança? A Vanessa ali, treinando, né, Vanessa? O que vai acontecer com ela? Está dormindo o sono do justo ali. O único que pode dormir no culto é ele, tá, irmãos? Vocês não podem. Olha lá, até espreguiçou ali, ó. Eu vi tudo aqui. O que acontece? Ele não vai sobreviver. Porque ele precisa de cuidado. Vivemos numa geração que hoje o adulto está chupando chupeta, né, irmão? Você viu isso aí? Essa é nova aí. Se eu tiver de chupeta na boca, Rogério, você está ralado, viu? Fique esperto. Tô avisando, só avisei. Só dei um aviso para você, irmão. Faça o que você quiser com ele. Adultos infantilizados, né? Mas o que acontece? Ela não sobrevive. E nós temos feito isso com aqueles que começam a caminhar na fé. Ó, aqui está a Bíblia. O endereço da igreja é Sua Serra de São Domingos, 1284. O culto é às 10 da manhã. Se não conseguir às 10, você vai à noite. E se não conseguir nos 2, assiste online. Ah, detalhe, fica online até segunda-feira. Depois tem a palavra editada. Ah, é problema seu. Ah, detalhe, como é que... orar? Não sei. Se vira. Você não nasceu quadrado. É isso que a gente tem feito. E Jesus fala para nós cuidarmos. Amém. Verso 19, portanto, indo, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Batismo é dizer, eu agora sou de Cristo, eu faço parte da sua igreja, eu creio em Jesus. O batismo é o sinal visível de que alguém pertence a Cristo e faz parte da igreja. Não que é uma adesão à igreja. Não é de agora eu tenho uma carteirinha de não. Se você tiver o aplicativo da CG Itaquera instalado no seu celular, você tem a carteirinha. Vai no cinema e mostra ela para você ver o que acontece. Nada. Tinha uns pastores brigando numa época, eu queria uma credencial. Eu quero credencial de pastor, credencial de pastor, credencial. Eu falei, amigão, só serve para você ir no hospital e no penitenciário. Cinema, jogo de futebol, não dá desconto em nada. E olhe lá, porque tem... Obrigado, meu. Tem hospital, que eu não vou falar qual, que você vai lá, você toma chá de cadeira lá. Você fica 4 horas esperando, passa a visita, você não pode entrar. Vírgula, voltando aqui. Batismo é o início de uma nova identidade. É você declarar que você pertence a Jesus. Sabe, irmãos? Aliança de casamento. Você que é casado, creio eu que você usa uma aliança. Já vi que... Já quieto, vamos mudar de assunto, vamos falar de... Vamos falar de... Fala de culinária. Melhor. Aliança. Talvez você não use uma aliança. É importante, viu? Você não sei. É importante. Talvez você não use, mas é importante. O que a aliança diz? Quando alguém olha para a minha mão, opa, o brotão aí está comprometido.
Está comprometido. Sabe, meus irmãos? Até perdi, até que você quer falar. Vocês... Lembrei. Obrigado, Adriano. Não basta amar em segredo. Eu não quero amar a Fabiana em segredo, mas eu quero que todos saibam que eu tenho um compromisso, uma aliança com alguém em que minha vida está ligada à vida dela. Obrigado. E o batismo é isso. O batismo é exatamente isso. Sabe o que tem acontecido com muita gente? Não dá importância a esse passo. Não dá importância. Eu só vou me batizar no dia que eu estiver 100% puro, limpo e... Vai demorar, hein? Vai demorar. Eu só vou me batizar quando eu tiver 5 anos como membro dessa igreja e eu estiver... não, eu quero fazer... Você está em Cristo? Se está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas se passaram, eis que tudo... E quando eu estou em Cristo, eu quero que todo mundo saiba a minha declaração por Cristo. Batismo é a declaração pública da sua fé em Cristo Jesus. Não é adesão a uma igreja, a uma religião. Mas é uma declaração pública. Não é, Felipe? Que ministra juntamente com a sua equipe o nosso Vida Vitoriosa. É isso, é batismo. Isso é batismo. Não, mas eu acho que eu não quero sumir isso publicamente agora. Sabe o que acontece? Não assume publicamente e começa a viver uma vida cristã superficial. Sempre na indecisão. Sempre insegura. Nós precisamos nos posicionar. Porque quem não se compromete em público, acaba cedendo no privado. Nós precisamos nos posicionar. E aí... Jesus é muito claro, em Mateus 16, 24, ele diz o seguinte, então Jesus disse aos seus discípulos, se alguém quer ser meu seguidor, meu discípulo, caminhar comigo, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, ou seja, tem que assumir. E aí lá em Mateus 10, 32, quem me reconhecer em público aqui na terra, eu o reconhecerei diante de meu Pai no céu. Batismo é um passo, e nós precisamos trazer as pessoas para essa realidade. Jesus nos deixou essa missão, ganhei para Jesus, agora é com o pastor, não, é com você. Eu ganhei para Jesus, agora é com o dirigente de célula. Não, é com você. Está nas suas mãos. Posso pesar a mão agora em vocês? Olhe para suas mãos. Quando nós não temos consciência disso e somos negligentes com isso, sabe quando essas suas 2 mãozinhas bonitas ficam sujas de sangue? Por quê? Porque você foi negligente com aquilo que era a sua missão. Caim, onde está o seu irmão? Lembra-se dessa pergunta? Eu entendo que essa pergunta é uma das perguntas mais pesadas da Bíblia. Caim, aonde está o seu irmão? E aí Deus pergunta para você agora. Alexandre, aonde está o teu irmão? Marcelo, aonde está o teu irmão? Edson, Noad, APC, Oséias, Rose, aonde está aqueles que o Senhor tem colocado na sua vida para você cuidar? Nós precisamos ajudar as pessoas nisso. Porque fé sem compromisso público é paixão escondida. Batismo é amor assumido. Amém? Continuando a nossa leitura. Verso 20. Ensinem estes novos discípulos a obedecerem a todas as ordens que eu lhes dei. Precisamos praticar a obediência com eles. Ensiná-los a ser obediente. Sabe, meus irmãos, ensinar não é só dar informação, mas é trabalhar na formação do caráter.
O alvo do discipulado não é conhecimento, mas o alvo do discipulado é fazer as pessoas a obedecerem aquilo que Jesus nos ensina, aquilo que Jesus coloca sobre as nossas vidas. Jesus não fala, ensine esses novos discípulos a conhecer, ele não está falando isso, mas ele fala, ensine-os a obedecer. Ensine-os a obedecer. Sabe quando nós enfraquecemos na fé, irmãos? Quando nós acumulamos muita informação e não transformamos essa informação em prática. Nós temos muita informação. Muita. Agora, quanto dessa informação se transforma em prática no nosso dia a dia? Sabe uma pessoa que frequenta a academia todo dia, mas nunca pega peso? Tem alguém aqui assim nessa condição? Ali. Cadê? Deixa eu ver aqui. Aqui, ó. Isso aqui é uma barra de ferro, uma barra de peso da academia, tá? Tá até mole o negócio aqui, pronto. Barra de peso. Você tem que pôr peso aqui, e você tem que pôr peso aqui, certo ou errado? É assim que funciona, não é? Só que todo dia você só usa barra. Ah, não quero pegar peso. Mas você pagou o que, academia infeliz? Por que você pagou ela? Sabe o que vai acontecer com você? Nada. Você sabe tudo sobre exercício. Sabe exatamente tudo. Viu todos os podcasts, tutorial, vídeo, tal, sabe tudo. Até como faz o movimento. Mas não quer pôr peso. Sabe o que vai acontecer com você? Você nunca vai desenvolver musculatura. E o objetivo que você está pagando todo mês é só para ser sócio. Você precisa desenvolver. Ensinar a obedecer é ensinar a desenvolver. Tem muito cristão que conhece versículo de cor. Tem muito cristão que sabe responder pergunta da Bíblia, seja qual for. Mas continuam com o mesmo caráter. Não mudam. Os mesmos pecados escondidos. As mesmas atitudes quebradas. A palavra ela entra no ouvido, mas ela não cai no coração. E quando acontece isso, sabe o que acontece? As igrejas têm gerado pessoas cheias de muito conhecimento, mas de pouca prática. De pouca prática. Pessoas que falam de amor, mas não perdoam. Pessoas que falam de amor, mas não perdoam. Que cantam sob entrega. Né? Cantam sob... vou largar tudo. Mas não servem, não se entregam, só cantam. Pessoas que falam de generosidade, mas na hora de ser generoso, não é por aí não, vamos pensar, vamos conversar melhor, preciso ver isso aí em dia. Sabe, meus irmãos, essa incoerência entre vida e prática, sabe o que acontece? Ela rouba a credibilidade do Evangelho de Jesus Cristo. E o discipulado prático, ele exige confrontar áreas concretas da vida. Por exemplo, integridade no trabalho, santidade nos relacionamentos, reconciliação em família, fidelidade financeira, serviço na sua comunidade local. O ensino que não gera obediência, sabe o que acontece? É como a semente que cai em solo duro. Ela não cria raízes e ela não produz vida. E sabe que nós, uma coisa que interfere muito nisso são dois pontos. São mais, mas dois que eu considero principais. São duas barreiras que nós enfrentamos no dia a dia do discipulado e muitas vezes nas nossas vidas. Né? Olha só o que diz 1 Timóteo 4, 1, 2. O Espírito afirma claramente que nos últimos tempos alguns se desviarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e ensinamentos de demônios, que vêm de indivíduos hipócritas e mentirosos, cuja consciência está morta. Primeiro ponto, sabe o que é?
É um engano doutrinário. É o engano doutrinário. Muita gente tem se alimentado de muita frase de efeito. Muita gente tem se alimentado de novidades. Novidades espirituais. As novidades que a internet está cheio. Mas, raiz na escritura, não. Porque na realidade a gente quer que alguém leia a Bíblia para a gente, e a interprete e nos dê o negócio pronto. A gente não quer ler. E aí a gente começa, sabe o que a gente começa a fazer? Correr atrás de pregações que ao invés de trazer confronto para as nossas vidas, vem massagear o nosso ego. Você é o centro do coração de Deus. Você não pode sofrer. Porque você é mais que vitorioso. Você é vitorioso. Você precisa triunfar. Você é... E assim por aí vai, irmãos. Aí é ladeira abaixo. É ladeira abaixo. Sabe o que nós precisamos? Nós precisamos que o nosso pecado seja confrontado. Nós precisamos que o nosso pecado seja confrontado. Nós precisamos de ensino da palavra profundo que nos leve à mudança e ao arrependimento. Mas sabe o que nós queremos? Nós queremos atalhos. Como chegar mais rápido lá? E isso, presta atenção, irmãos, não tem respaldo nas escrituras nem no evangelho. Embora muita gente distorça. E aí fala do engano doutrinário. Distorça. Não tem respaldo. Segunda coisa, Mateus 6:24 diz: ninguém pode servir a dois senhores. Ninguém pode servir a quantos? Ninguém pode servir a dois senhores. Aí o texto continua: pois odiará um e amará o outro, será dedicado a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Segundo ponto aqui, sabe o que é? O coração dividido. Muita gente tem um coração dividido, e coração dividido, ela gera fé superficial. O coração dividido, a gente não sabe quem a gente quer seguir. A gente não sabe se quer ser discípulo de Jesus, ou não sabe se quer correr atrás de conforto, dinheiro, status, né, espaço, riqueza. A gente não sabe. E aí isso gera em nós o quê? Uma ansiedade, gera em nós uma correria, gera em nós uma fé sufocada. Como lá o exemplo da semente dos espinhos. Irmãos, nós precisamos nos focar. Nós precisamos nos focar na boa palavra de Deus, que nos exorta, nos conduz e nos confronta. Amém? Quinto e último lugar. Verso 20, continua a leitura. E lembrem-se disso. Então ele fala para nós ensinarmos novos discípulos a obedecer todas as ordens que ele nos deu. E nos fala, e lembrem-se disso. Estou sempre com vocês até o fim dos tempos. Ou seja, o Senhor Jesus nos deixa uma promessa que irá nos fortalecer com a presença dEle. A missão, ela não é um fardo impossível. Mas a missão, ela é leve. Por quê? Porque Jesus caminha conosco. Essa é a promessa dele. Sabe por que tem muita gente cansada? Porque fazem tudo na sua força. Fazem tudo na força do seu braço. E aí vem, né? Eu não sei falar, eu não tenho tempo, eu não tenho preparo. Presta atenção. Esse versículo refuta tudo isso. Porque ele fala o seguinte, ele aparece para os discípulos. Alguns não creram que era ele. A palavra diz que alguns duvidaram. Ele aparece para os discípulos, alguns duvidaram. E aí Jesus fala para eles irem, né, pregar o evangelho,
né, irmãos, fazer uma miséria no mundo, acabar com toda essa influência de Satanás. Vai lá e arrebenta, irmãos. Fala do meu amor. Prega. Exorta, cura. Aí, será que alguém pensou nisso? Eu não sei falar, não tenho tempo, Jesus não tem um tempo. Depois que o senhor morreu, ficou uns dias fora, eu comecei uma nova atividade, eu voltei para pescar, estou pescando de novo. Não, ele fala o seguinte: vão e façam tudo isso, porque eu estou sempre com vocês até o fim dos tempos. Jesus, ele nos promete a presença dele nos capacitando. Jesus nos diz que ele está disponível a mim e a você. Mas sabe o que a gente faz? A gente depende da nossa força. Jesus não fala para a gente fazer sozinho, mas ele fala que ele vai estar conosco. Todos os dias. Todos os dias. Até o fim dos tempos. E o que acontece lá no fim dos tempos? Apocalipse capítulo 7, verso 9. Depois disso, viu uma imensa multidão, grande demais para ser contada, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé, diante do trono e diante do Cordeiro, usavam vestes brancas e seguravam ramos de palmeiras. Essa é a visão que Deus tem do futuro. E meus irmãos, o bastão está em nossas mãos. Nós não vamos, presta atenção, nós não vamos levar nada desse mundo. Dinheiro, carro, casa na praia, viagem, não vamos levar nada. Mas nós vamos levar as pessoas que nós ganharmos para Jesus. Por isso o bastão está na minha mão e o bastão está na sua mão. O que nós vamos fazer com ele? O que nós temos feito? Guardado? Escondido? Depois eu pego. Se resolver algumas coisas, depois eu pego. Aconteceu com o jovem rico. Lembra do jovem rico? Queria seguir Jesus. Jesus falou: muito bom, hein? Sabe tudo da Bíblia, hein, molecão? Tá demais, hein? Escola bíblica, fiz o panorama bíblico todinho. Tá bom, você quer seguir mesmo? Vai, vende tudo que você tem, dá aos pobres, depois vem e me segue. O que a palavra diz que o jovem fez? Retirou-se triste. Ele pegou, Jesus deu o bastão na mão dele. Ele segurou, falou: não, Jesus, toma de volta. E muitos de nós têm feito isso. Muitos de nós têm feito isso. Essa é a visão. Esse é o cumprimento do projeto eterno de Deus. Aqui estão os muitos filhos semelhantes a Jesus. Estão aqui, todos reunidos, uma imensa multidão. Você é missionário. Sabia disso? Você é missionário onde você está. Você é missionário no corredor da sua casa. Você é missionário com a mesa do lado do seu trabalho. Você é o missionário que Deus tem enviado para esses dias para pregar o Evangelho de Jesus Cristo. Lá. Essa imensa multidão. E aí diz: grande demais para ser contada. De todas as nações, tribos, povos e línguas. Onde eles estavam? Em pé. Diante do trono e diante do Cordeiro. Usavam vestes brancas e seguravam ramos de palmeiras. Para nós encerrarmos aqui, o pessoal do louvor pode subir. Primeiro, você tem vivido a missão como parte do seu cotidiano? Responda para você. Você tem vivido a missão como parte do seu cotidiano?
Ou você continua tratando ela como algo restrito ao domingo? É do domingo. Segundo, quem é a pessoa que você está discipulando hoje? Quem você está investindo tempo? Falando do Evangelho, falando do amor, ensinando. Terceiro e último lugar. Você está vivendo a missão na sua própria força? Ou tem confiado na presença de Jesus, que prometeu estar com você todos os dias? Se coloque de pé no seu lugar comigo, por favor.